Bom dia, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Sem Filtro e hoje eu tenho certeza que todo mundo vai dar muita risada e pegar muita informação útil desse episódio, porque o nome dele será Homens São Ótimos se você souber usá-los. E para falar aqui desse tema polêmico e maravilhoso, porque eu acho que mulher precisa mesmo aprender qual é a expectativa real alinhada com a realidade para se relacionar com homens, a gente está chamando aqui Raquel Rodrigues, que é uma figura. Eu acompanho ela há um tempo já no Instagram, porque ela tem um Instagram com as tirinhas sensacionais sobre o universo aí heteroafetivo para mulheres, fazendo piada da tragédia da vida real da mulher hétero brasileira e moderna. Então, vou dar a palavra aí um pouquinho. Essa é minha best. Beijo, minha best. Todo mundo já conhece. Oi. E essa é Raquel. Vamos dar a palavrinha para Raquel para ela falar um pouquinho dessa trajetória dela com mulheres e o que é que ela anda fazendo aí pelas redes. Oi, tudo bem? Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, Lin. Obrigada. Eu já seguia muito, e quando uma pessoa que a gente admira segue, você já fica assim, gente, eu até falei para as minhas amigas, gente, eu vou gravar um podcast com ela. Nossa, muito legal. E estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Bom, eu tenho 42 anos, sou solteira há 10 anos. E Olha, realmente, para mim, homem é ótimo. Hoje, na minha vida de 42 anos, homem é ótimo, maravilhoso, me divirto com eles. Nossa, eles me servem muito bem, mas nem sempre foi assim. Então, eu tive que aprender a usá-los. E aí, eu sou formada em comunicação, sou publicitária, trabalhava na área, tudo, mas eu sempre tive essa veia de eu preciso trabalhar com mulheres, eu preciso fazer o que eu faço com as minhas amigas para mais gente, eu preciso falar. E eu usava meu Instagram pessoal para falar, e as meninas, Raquel, faz um Instagram para as outras pessoas, porque eu quero que a minha amiga te siga, eu quero que a minha amiga te ouça, tal. E aí eu criei essa página e comecei com brincadeira, sim. E aí as mulheres começaram, mas você atende? Você dá consultoria? Eu queria falar com você. E aí comecei a atender algumas mulheres, comecei a montar uma estrutura. E assim, meu atendimento não tem nada romantizado, não. É tapa na cara, pedrada mesmo, é plano de ação para se livrar deles, acordem, não tem príncipe encantado como mexer com esses sapos. É o tapa que tá precisando. Realidade dura na cara mesmo. Às vezes elas ficam até, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, é verdade. Eu falei, gente, aqui é a realidade. E nem todo mundo tá preparado para ouvir, né? Tanto que eu sofro muita denúncia, muito xingamento, principalmente de mulheres. Olha. Muito. Já me chamaram de red pill ao contrário, de mulheres. Homens nunca criaram um DM. Oi? Claro, das mulheres que ainda estão vivendo na fantasia, né? Isso é normal. As que vivem a fantasia do casamento perfeito, do príncipe encantado, do cara provedor, elas estão querendo falar mal das mulheres que estão falando da realidade. Isso, né? porque então, é ruim encarar, né? É ruim encarar a realidade. Eu prefiro ficar aqui no meu castelo, porque eu não quero que desmorone isso, porque tudo que eu acreditei a vida inteira, eu vou fazer o quê com essas informações? Então é ruim. Então, assim, homem geralmente comenta nas publicações me xingando. Mas na minha DM, de vir me xingar mesmo, assim, é mulher. Incomodada real são as mulheres. Incomodador real, assim. E me xinga mesmo. Olha só. Eu queria dar um pouquinho de contexto aí, só antes da gente começar assim, as perguntas e tal, né? Para a galera que está assistindo a gente, eu acho que quem está assistindo já sabe mais ou menos qual é a temática aí que a gente vem falando, né? Mulheres livres incomodam muita gente, né? Então eu acho que a vida toda os homens falaram, principalmente entre eles, de como usar mulheres, né? A vida toda eles fizeram isso, eles movimentaram ali as mulheres da vida deles. Não é à toa que a gente tem um feminicídio como consequência, porque se uma mulher não está fazendo o que ele quer, não, né, chateou, frustrou, ele vai lá e mata, porque ela é um objeto. E eu acho que é importante a gente estar aqui falando que as mulheres, por outro lado, que pensaram o contrário, né, que pensaram a vida inteira, que o propósito da vida delas era encontrar um bom homem, fazer um bom casamento, né, que o romance era o que dá identidade para as mulheres, é o que faz a gente feliz. Quando a gente também está vendo que esse discurso romântico tem caído, que a realidade não é essa, a gente
aprender a estar nesse jogo de um jeito que seja favorável para a gente, né? Então, Luana Piovani uma vez falou uma frase parecida com essa, que ela disse, não, os homens sempre me serviram como eu quis, assim, eles estiveram ao meu dispor. E eu acho que isso choca quando a mulher fala, mas que eu acho que é mesmo a grande virada de chave que a gente vai conseguir dar, é que eu tenho uma sensação parecida, apesar de, ao longo da vida, também ter ficado muito mais tempo em relações do que talvez gostaria hoje, do que hoje eu fico atenta para ficar. Mas eu também sempre senti isso, assim, que os caras não foram ruins comigo. Eles não foram cafajestes, não foram traidores, não me abandonaram e tal, porque eu acho que eu tive lá atrás, desde sempre, um certo saque de como também me apropriar desse lugar que era o que é bom para mim. E isso é muito raro quando a gente é uma mulher. É muito raro a gente pensar, né? Vou fazer e desfazer disso aqui, não vou ficar com esse cara porque não tem mais tesão, não vou ficar com esse cara porque minha sobrecarga tá demais, não vou ficar com esse cara porque ele tá enchendo meu saco, bebe demais e tá, né, agoniando meu juízo. As mulheres passaram a vida achando que elas tinham que aguentar para poder ter o cara, né? Então, falar sobre isso, né? Como é que a gente vai fazer para usar os homens ao nosso dispor, no sentido do nosso prazer, eu acho que é muito revolucionário, não é à toa que a gente anda assim, né? Provocando inquietação, né? Sim. Então é normal que as pessoas tenham inquietação. Sim. Minha Beth, você quer falar aí um pouquinho antes da gente Vou perguntar entrar a Raquel o agora. que tem? Eu adoro vir no terceiro tempo, porque aí eu pego de lá, pego de cá, junto com as vozes da minha cabeça, e aí trago coisas que elas falam. Por exemplo, primeiro, eu particularmente não gosto de usar esse termo, vou usar fulano. Não gosto, porque isso me coloca no lugar de uma pessoa ruim. Eu não quero usar ninguém, eu quero ser tratada com respeito. E eu sou da máxima, não faço com o outro que você não quer que façam com você. Então, essa lógica de usar o homem nesse lugar, para mim, tem que desempacotar mais ou, de repente, trocar a terminologia. Porque eu acho que o uso nesse lugar que a gente está trazendo é muito mais de uma lógica de fazer uma troca justa do que ser usada e ser drenada. Que essa é a verdade. Por que um casamento é um bom negócio para os homens? Porque a vida deles floresce, porque a gente vai viver em função daquilo ali, né? Então, eu acho que, assim, a maior reflexão que a gente precisa fazer agora, enquanto mulher, pelo menos é a que eu tenho feito comigo, né? Eu também estou solteira há quase 5 anos, celibatária há 4, estou de boa. Mas, assim, a reflexão que eu tenho feito comigo recentemente é qual é a verdadeira realidade que eu quero construir, sabe? Porque, assim, a noção de liberdade que a gente tem, que a gente está tentando buscar enquanto mulher, é muito mais uma noção de liberdade no sentido de autossuficiência. Eu não tô de boa, não preciso de homem para nada. Que eu acho que, na verdade, é um incentivo que a gente tem que ter diante de toda a sociedade, não só das mulheres. Porque esse processo do cara usar a mulher para o seu, né, bem feito, isso daí é uma construção patriarcal que vem aí, amor. Né? Assim, estamos falando de uma estrutura de mais de 10 mil anos, né? Que a diferença agora é que, bem ou mal, o capitalismo chegou para acabar com as mulheres mais ainda, porque além de você servir em casa, você não é autossuficiente, você não é bonita, você não vale, você não presta. Aí também é uma outra questão. Mas, assim, é uma outra questão. Mas o que eu acho é que o que a gente precisa muito esclarecer, para além do uso, o que é esse uso dos homens? É usar de uma maneira só para ganhar vantagem ou um uso de... Como é que a gente vai... Como é esse uso? É essa palavra... Vamos usar o homem que eu queria que a gente, ó, vocês duas como especialistas, desempacotassem aí para quem está ouvindo. Primeiro, Raquel, então, vai dizer o que é que ela tem, né, pensado desse lugar e depois eu vou dar minha opinião aí sobre o que a Gabriela falou. Eu acho que a Gabi falou ali no... Eu não faço ao outro o que eu não quero que faça comigo. Mas já estão fazendo com a gente. Isso já é feito com a gente. Nós já somos usadas como objeto sexual, como mãe de família, como, né, pessoa que vai ter o meu filho e eu só vou tirar foto com ele. Então, nós somos usadas em diversas formas. Então,
eu tô tentando devolver um pouquinho o que já fazem com a gente. Não tá começando nas mulheres o uso. Né? Então, assim, eu tô fazendo o que eu não quero que façam comigo. Já fazem comigo e eu tô tentando devolver. O sentido do usar é na minha vida, né? Eu sou solteira, eu estou bem como uma mulher solteira, eu não tenho vontade de me relacionar afetivamente. Eu me relaciono, eu faço amizade, eu tenho homens que eu saio há anos e a gente conversa e tudo bem, assim, é tudo muito esclarecido, nunca ninguém... Faz muito tempo que alguém achou que teria algo comigo, agora eles já estão de boa, assim, ninguém nem pensa nisso, não é uma conversa mais comigo. Então eu conheço homens que eu fico há 5 anos, que eu já E fiquei... deixa então só eu fazer um adendo aí, Raquel, que é uma coisa que me parece muito interessante, uma mulher poder dizer ao mundo afetivo que ela é indisponível afetivamente, porque isso é uma coisa que também os homens fizeram muito e a gente aceitou com naturalidade, né? O cara que chega e diz, eu não quero um relacionamento. E as Mas o mulheres, grande primeiro... desafio é a mulher conquistar esse cara. Exato. Não é possível. Exato, mas assim, vamos pensar só que essa ideia de poder, primeiro de tudo, uma mulher dizer isso com naturalidade, eu não quero e não querer mesmo um relacionamento, porque o oposto é o que a gente acha que é o normal, né? As mulheres estão sempre de cara querendo um relacionamento, os caras estão dizendo que não, mas se a mulher se esforçar muito, ela vai conseguir mudar a cabeça dele para ele querer um relacionamento. Né? Então, eu brinquei com isso, que quando eu me separei agora esse ano, eu falei assim, né? Quando eu entrar no Tinder, eu já vou botar lá de cara. Não quero um relacionamento, né? Tipo assim, só quero me divertir. E isso é uma coisa que ainda choca o universo masculino, dá uma grande interrogação para ele, né? Porque que diabo essa mulher quer, então, se ela não quer um relacionamento? Aí eles já entendem claramente que a mulher só quer sexo, mas não também pode sair para bater um papo, se distrair e não querer um relacionamento. Sim. É isso? Então, volte lá, Raquel. E muitos, o meu Tinder, eu até deixo, eu acho que tem nos destaques da minha página. O meu Tinder é aquela frase da Tati Quebra-Barraco: homem é pra aceitar, vocês querem amar, é por isso que sofrem. É aquela música da Tati. E vários falam, nossa, essa frase. E aí alguns vêm pra mim, que eu, quando não olham a frase, e falam assim: olha, eu não sei o que você quer, mas assim, eu não quero namorar no momento. Antes da gente falar qualquer coisa, os homens já vêm dando essa carteirada. Já se explicam. Já explicam isso. E às vezes eu falo, fica tranquilo, eu jamais namoraria um homem do Tinder. Eu falo isso já. Sim, você é que eu queira. Então, muitas vezes que a gente lute por eles. Eles querem falar, eu não quero namorar, mas eu quero que você me queira, porque o ego masculino é muito frágil. Eles querem ser conquistados, na verdade. Eles acham que eles são... Porque, assim, ó, a ótica que eu observo é o seguinte, os homens acham que eles, de fato, são o grande troféu do torneio feminino. Isso. Né? E a gente alimentou essa ideia durante anos, né? As mulheres estão disputando os caras, né? Muitas mulheres nos colocam nesse lugar, então realmente eles são. Sim. E eles querem decidir. Então, a partir do momento que eu falo, olha, que o homem fala pra mim, eu não quero namorar, ele que está decidindo. Mas se eu falo, eu não namoraria você de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo, a gente pode transar 50 vezes. Eu nunca vou te namorar. Nossa, mas como assim? Então, muitas vezes, eu tenho até prints que às vezes eu posto, eu falando isso, eu não namoraria você. Não. Eles estão tão acostumados a gente querer que realmente toca mesmo. Uma mulher ter na minha vontade. Então, eu uso, e às vezes até na página mesmo, também os caras que eu fico, assim, eles seguem a página. E eu já falei assim, você está atacado? Não fica atacado pela sua página. Por mim, não é sobre mim a sua página. Não tenho nada a ver com isso. Assim, eu gosto, eu dou risada, não me sinto atacado. Então, eles não acham que eu estou falando diretamente com eles. Eu falo de uma estrutura, porque assim, até porque você está falando de uma estrutura e você está falando de você, do seu desejo. Você não tem desejo de se relacionar amorosamente com um homem hoje. E se aquele cara que sai com você tá tranquilo com isso, ninguém está ofendendo ninguém. Né? Ninguém está criando uma expectativa mentirosa. Então, assim, o que eu estou montando hoje, eu estou montando 2 estruturas, assim, para ensinar mesmo as mulheres. Uma é, quem quer se relacionar de forma consciente, lúcida, porque
Nem todas vão falar, não quero mais saber de homem. Não, tem mulher que quer viver um Sim, relacionamento. Só que você tem que viver de forma consciente, lúcida, sim. acordada. Aí, então, eu tenho essa estrutura. E eu tô montando outra pra mulher que fala assim, não, minha vida tá ótima, eu quero viajar e eu quero descentralizar completamente o homem. Então, aí já é mais o que aconteceu na minha vida, né? O que eu consegui, assim, com terapia, claro, né? Com a minha psicóloga ali, tentando também ver se eu realmente tô certa, se eu realmente não quero mesmo. A minha psicóloga falou que no começo ela ficava meio assim, calma, será que ela não quer ou será que ela tá fugindo de sofrimento, né? Então aí a gente foi trabalhando, então, eu faço terapia já há 12 anos, né? Então, assim, é um processo para a gente se conhecer. E também, Raquel, eu acho interessante a gente falar que, assim, né, o fato de uma mulher ou de um homem dizer que não quer um relacionamento só significa que, de cara, você não está em busca de. E tudo que, sei lá, 90% do que te apareça não te dá vontade de. Isso não significa que nenhuma decisão que a gente tome na vida seja ad infinitum. Isso. Então, se em algum momento você conhecer alguém que você acha que te deu vontade de ter um relacionamento com aquela pessoa, isso pode acontecer naturalmente. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres, porque as mulheres têm muita dificuldade de entender isso, e que isso sempre aconteceu com os homens, porque eles não têm essa pressão de se relacionar. Então, na verdade, eles já dizem de cara que eles não querem um relacionamento. Até porque eu entendo hoje que um relacionamento dá trabalho, enche o saco de todo mundo. Era esse Cara, que eu queria trazer, sabe? Que eu acho que o que está acontecendo mais hoje em dia é mostrar o que acontece depois do Felizes para Sempre. Total. Porque a gente, né, vai estar aqui debatendo 1000 formas de ter ou não ter um homem, viver ou não viver essa realidade, tá, pronto, chegamos, vivendo, feliz para sempre, casamos, estamos em casa. E aí, meu amor, todo dia, como é isso? Você pegando uma toalha molhada na cama, todo dia estendendo. Como é isso? Que relacionamento é esse? E aí volta uma coisa que Lin fala muito e traz muito, e é onde a gente tem que bater. A gente só consegue tomar uma decisão de relacionamento de maneira consciente quando a gente tem independência financeira. Sim. Não há. Mínimo, né? No mínimo. E aí, é engraçado, porque quando eu ia responder, Beth, que você falou aí a história, você não gosta da palavra uso, porque eu, inclusive, vou fazer um paralelo que eu não gosto da palavra vingança, né? Então, assim, eu não acho que a gente tenha que estar, ainda mais como mulheres heteroafetivas, heterossexuais, a gente não deve estar no mundo num lugar de buscar vingança do cara com quem a gente se relaciona, porque senão isso nunca vai ser uma relação legal para nenhuma das partes, né? Uhum. Inclusive para as mulheres que estão ali, porque você está dormindo com o inimigo. Eu sempre falo isso para as pessoas, se você tem certeza que você está dormindo com o seu inimigo por vontade própria, isso não vai trazer nada de bom. Então, esse discurso também que uma galera, outro dia eu falei disso, assim, né? Tem uma galera de uma parte do feminismo que fala muito isso. Ah, a mulher tem mesmo que tirar vantagem financeira do cara, não sei o que e tal. E eu sempre digo isso, a vantagem financeira não é almoço grátis, ela vai vir sempre com um preço. Sim. E além do preço da dependência óbvia, né? Porque também a conversa é isso, porque uma mulher de verdade independente, que tem o dinheiro dela de fato, que se sustenta toda, ela não precisa tirar a vantagem financeira do cara. Então, isso é grande bobagem, né? Assim, no sentido de eu estou ganhando alguma coisa com isso. O que eu vejo é mulheres que têm pouca grana, confiarem que vão ter um relacionamento com caras que elas não amam e que elas vão depender financeiramente e elas vão se unir frente, porque na hora que essa relação acaba, até porque ninguém ama ninguém, não é isso? Tipo, ela não ama o cara e o cara também sabe que ele tá E essa fazendo pra ter aquele relação objeto. você percebe que é uma relação que vai acabar porque esse cara que está comprando essa mulher, ele está comprando o tipo de mulher que ele quer do lado dela. Na hora que essa mulher envelhecer, que o cabelo branco aparecer, que a ruga chegar, Acabou. trocou. Que quando tem amor, ainda que tenha amor no começo de uma relação, a gente vem vendo mais claramente que o Felizes para Sempre é uma grande fantasia. Então, e eu não acho que é uma fantasia só porque os caras são escrotos e porque as mulheres queriam ficar para sempre. Gente, eu falo isso muito como psicóloga há muito tempo, relações acabam. Tesão acaba, admiração acaba, o tempo que você tinha de afinidade com aquela pessoa acaba. Então, quando a mulher vai lá e acha que ela está fazendo um bom negócio e está se vingando historicamente dos caras porque ela deu o grande golpe do baú, Não. primeiro que eu sempre digo isso também, quem é que você conhece que é super rico? Pouca gente. Então, o golpe do baú normalmente é o golpe de uma bag desse tamanho. Né? Então, você divide as dívidas.
Então, assim, tem um monte de coisa nessa história, mas para não me perder lá de Gabriela, que falou do não quero usar, eu penso que, claro que usar foi uma provocação para a gente também fazer um título polêmico e para a gente trazer uma discussão também sobre isso, mulher objeto, homem objeto. Mas eu acho que usar, na minha percepção que é saudável, é você também fazer o que é bom para você. Isso não significa que você tem que sacanear o outro. Isso só significa que as mulheres têm que entrar nas relações para pensar o que é bom para elas. Está me fazendo bem? Está sendo bacana na cama? Está me dando prazer? A companhia é divertida? É legal? Se tiver um monte de coisas legais, você também usa daquilo ali. Sim. Se não ficar legal para você, vai embora, né? E isso é uma Essa dificuldade lógica muito que eu grande. quis trazer mais foi justamente para a gente ter esse pensamento de ser, de fato, uma troca. Porque, Troca. assim, e uma troca justa, porque as relações se constroem, assim, sei lá, com as mulheres abrindo mão de quem são, do próprio prazer, se anulando, anulando a identidade, anulando as amizades, anulando tudo em prol de viver essa estrutura de vida que a gente tem. Né? Que é uma das possíveis, que agora a gente vê que é uma das possíveis. Existem milhares de outras formas de se viver. E aí você tem que começar. Isso é muito do que vocês trazem. É você entrar no lugar sabendo de que vai ser, tem que ser uma troca justa. E para ser justo, o que é que eu quero para mim? O que é que isso pode me dar? Eu quero o quê? Eu quero um orgasmo, eu quero dar risada, e eu quero que depois de 3 dias no máximo você vá para sua casa. Porque eu gosto de silêncio. Então, assim, o grande exercício. 3 dias é muito. Dá. Não, Beth, eu uso a máxima de 3 dias porque eu pego aquele ditado, né? Visita igual a peixe. Depois de 3 dias começou a feder. Fede. Muito bem. 3 Muito bem. Que aí já, né? Você vai ter uma mochilinha com cueca para casa, vai guardar suja para levar, já come. Ó, come daqui, apareça. Teve uma mulher que falou para mim no Tinder: você quer uma noite? Eu falei: eu quero no máximo 4 horas, não aguento ficar uma noite com homem. Quero dormir na minha cama, quero acordar na minha cama, gente. Máximo 4 horas. Quem consegue a noite inteira? Não. E assim, eu só me relaciono com homens que eu me sinta confortável em baixar minha guarda. Eu não quero namorar, eu só queria concluir. Ou seria escrota para devolver isso para esse cara. Porque isso para mim, eu vou estar me sujando com uma pessoa que eu quero ser escrota. Por quê, né? Então eu quero ficar com homens que eu fique de boa, que eu fique tranquila, que eu não preciso estar no embate. Né? Então eu tô no embate, eu tô no embate contra a estrutura, contra o machismo, mas nas minhas relações eu não tô brigando, eu tô tranquila, eu tô bem. Exato. Você tá gostando, né, Raquel? Você tá tentando. A gente é contra o sistema patriarcal capitalista que tá aí dominando tudo. A gente não é contra você. Você não tá aqui me oprimindo. Exatamente. Mas só para concluir o que eu estava falando, que com relação a essa coisa de você entrar no lugar de troca, que a gente tem que bater muito, muito, muito na tecla de o que é prazeroso para mim. O que é que eu gosto? O que é que eu quero? O que é que eu quero sentir no meu corpo? Eu quero o quê? Andar na rua com uma pessoa bonita, ou eu quero, no momento que eu tô transando com um cara, sentir prazer ali de estar me entregando naquele momento? Eu acho que essa é a reflexão, grande reflexão que a gente tem que fazer. O que é bom pra gente? O que é prazeroso pra gente? Eu tava vendo outro dia um podcast de uma feminista que eu amo, que é a Jamila Jamil. Ela trouxe assim um dado que eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Antigamente, os comerciais de chocolate, por exemplo, era a mulher mordendo, tendo um orgasmo. Que tipo assim, oh, meu Deus, existe essa sensação, porque a vida é uma grande desgraça, mas algo vai te dar isso. Existem várias outras coisas que podem te dar isso. Não é só o que estão te dizendo que é. E esse espaço de troca de mulheres para conversar e dizer eu gosto disso, gosto daquilo. Menina, você já experimentou isso? Muito, muito importante, valioso, justamente para a gente entrar nessa lógica de vou entrar em igualdade. Hoje eu vou sair com você porque eu tô afim de gozar gostoso. Você e que aí a gente vai para outro lugar, né? Porque para uma mulher saber gozar gostoso também, não basta ela usar os homens, né? Ela tem que se conhecer muito bem, para inclusive ela ir para um encontro, porque pensem que 90% de um encontro casual
noção do que fazer com você. Se você se conhece de verdade, você vai lá e diz, ó, amiga, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você Isso. faz isso, faz aquilo. Porque usar um homem também não é tão fácil para ter prazer, não. Porque se o cara não vier com repertório e você não Porque se o conhecer, repertório é do pornô, né? A educação pornográfica que tem o roteiro, né? que não o tem nada a repertório ver é do com prazer verdade. dele. O repertório é do prazer dele, é de chegar lá, ele que vai te Dele. comer. Né? Mesmo que você diga eu quero sentar, ele tá indo para lá para comer alguém. Então, a partir Isso. do momento que uma mulher se dispõe a isso, ela tem que saber muito bem o que ela tá querendo para também ver se esse cara topa, porque não é qualquer encontro que é vantajoso para uma mulher. Não, Exato. eu já Conta tenho. aí pra gente, Raquel, sua vasta experiência então com sexo casual. O que é que você acha? Né? Vamos para esse lugar. Né? O que é que você acha que o povo tem oferecido? Olha, pouco. Estão oferecendo pouco. Mas, Não diga. assim, eu já tenho meu script, né? Eu já pergunto tudo que eu quero saber. Assim, antes de sair com homem, geralmente eu não perco tempo conhecendo. Ai, que filmes você assiste? Que música? Não quero saber. Não quero saber de nada. Eu só vou conhecer depois. Eu só vou saber coisas para me deixar segura, porque eu quero, né? Eu quero ver o Instagram, se é um Instagram normal, se eu vou me sentir segura para sair com ele e tal. Mostro para as minhas amigas. E se ele vai me entregar no sexo. Então eu faço perguntas assim, né? Para ver qual vai ser a resposta, né? Como que é com isso? Para ver se ele não é egoísta, né? Como são esses encontros? Ah, se eu marco no meio do caminho. Meio do caminho? Não, o homem que vai no meio do caminho, como que ele vai transar com uma mulher? Eu já penso no sexo. Marcar no meio do caminho, como que ele vai me comer? Vai querer me comer no meio do caminho? Não. Ele vai ter que vir até mim. Ah, se ele fala qualquer coisa sobre a ex, sobre outros encontros, eu já pego. Não, isso aqui já não serve, já descarto. Eu não dou muita chance. Então eu quero ver assim, se ele não tem muita atitude na conversa. Ah, me convida para sair. Ah, o que você gosta? O homem que não sabe fazer um convite para uma mulher vai saber transar com uma mulher? Já descarto. Então ele tem que estar eu descarto muito rápido, porque o Tinder tá cheio, gente. E é importante também pensar que cada mulher tem os seus critérios, né? Isso, então, o que um acha importante, o que hoje... nossos. Mas a segurança... cada um descobre os seus. A segurança tem que estar em todos, com todos, né? Mas é isso, assim, eu sempre vou fazendo perguntas para chegar no meu objetivo, que é eu ter um sexo legal. E aí, depois, quando eu saio, até eles falam, nossa, eu pensei que você não viria, porque você é tão brava. Você é diferente pessoalmente, porque pessoalmente eu sou bem mais legal do que quando eu tô ali no Tinder. Então, no Tinder é só... Quando você tá fazendo a pré-seleção, né? A pré-seleção... Perguntou coisa que eu não respondo, eu já passo para outra. Assim, eu penso... Eu vou só me... não quero saber. É isso, eu faço isso. Então, às vezes eles falam, nossa, você é muito diferente. Você é muito mais legal, assim, né? Então, porque é isso, eu faço a minha seleção. E vou pensar que eles devem ir para esse encontro com uma certa curiosidade, né? Porque, tipo assim, apesar de que, com certeza, a maior parte dos homens não quer ser tão pré-selecionado, eles não querem ser tão julgados, mas, por outro lado, o troféu do sexo no final da história deixa um negócio interessante, né? Então, tipo, se essa mulher tem vários critérios, se eu passar nisso para transar no final, né? Então, vamos transar, né? Eles sentem isso mesmo. E quando eles tentam também me colocar nesse lugar de mostrar para eles alguma coisa. Ah, o que você gosta de novinho? Que eu coloco também que eu prefiro novinho. Eu gosto de homem mais novo. Preferência, né? Se os homens tiverem essa preferência a vida toda, ninguém disse nada. Nossa! Por que esses caras não podem preferir isso? Exatamente. Homem mais velho. Aqui até um equilíbrio natural. Os caras não pegam as mulheres mais jovens, então os as mulheres mais velhas. Eu acho que pode ser. Eles falam, nossa, eu nunca vi nenhuma que fala que gosta de novinho. Eles adoram. Minha nota de corte é 23. Acho que antes disso é muito novo. 23 tá bom. Ok. Eu, tá 2 anos depois da maioridade, pena. Até a minha idade ainda fico. Mas mais velho que eu, não. Aí também já, né? Engraçado, né? Que eu tenho 42. Não sei quantos vocês têm. Deve ter... Eu tenho 43, Gabriela vai fazer ainda 40. Eu 39, vou fazer 39. A gente olha para uma mulher da nossa idade, e aí você olha para um homem da mesma idade, você fala assim, será que tá acabado? Que é protetor solar? O que aconteceu? Foi acidente? Olha, então, assim, Raquel,
eu pensei isso pela primeira vez na minha vida, até porque né, esse Instagram mudou tudo que eu acho que eu pensava sobre muitas coisas, né? Porque eu fui, não foi o Instagram em si, né? Fui eu conversando com outras mulheres, puxando outras realidades, refletindo sobre outras coisas. A vida toda eu me relacionei com pessoas mais ou menos da minha idade e um pouco mais velhos, que era o quê? O clichê que a gente pensa sobre a mulher, né? Tipo, a mulher deve. Até porque eu acho que tem a fantasia também de que o homem mais velho seja um pouco mais maduro, fantasia, né? De que de que a gente é que tem que parecer sempre mais jovem, para agradar também ao fetiche do cara que quer uma mulher mais jovem. E aí, quando agora, esse ano, eu me deparei com isso, e disse assim: olha, fiquei solteira, eu tenho 43, eu acho que eu tô ótima. Então, tipo assim, eu tô ótima com 43, você vai querer sair com um cara barrigudo, broxa, careca, né? Todo grisalho. Ah, gente, pelo amor de Deus, se for pra gente, né? Se for pra gente se divertir, né? Cidade visual, né? A gente olha e diz assim, uau, que tesão. É isso aí. Ótimos. E os novinhos, eles olham para a mulher mais velha assim, com admiração. Eu amo. Eles não dão problema, eles entendem o que você fala, eles não competem com você, porque eles sabem que você tá no nível acima, você já viveu mais que eles. Olha. Eles não ficam competindo, não tem aquele joguinho de eu vou me mostrar, nada disso, eles estão bem. A maioria já tá fazendo terapia, coisa que homem de 40 E são mais funcionais, né, gente? Que é o mais importante de falar também. Quanto mais jovens, mais funcionais eles serão. Então, irrita muito menos. Eu percebo que a galera de 30 anos. Eu tenho um irmão, por exemplo, que é um irmão, enfim, com um caminho meio tortuoso, mas é meu irmão. Ele tem 30 e poucos. E ele morou sozinho muito tempo, estudando, e é de uma geração diferente da minha. Quando ele vem na minha casa, que ele acaba de comer, ele não leva só o prato na pia, ele lava o prato que ele usou. E é uma coisa tão estranha da gente ver, ainda mais na casa de uma outra pessoa, né? Que não é a casa dele. A casa de uma outra pessoa, ele vai lá, leva e lava o prato dele. E eu fico olhando para aquilo e dizendo, gente, é o básico. É uma coisa tão picante lavar um prato que a gente fica assim, Deus, é uma coisa que a gente faz. O prato que usou, né? O prato que ele mesmo usou, né? Enquanto os homens da nossa geração levantam e tiram meu prato. Mas a gente tem que pensar também, ó. A masculinidade deles. Os novinhos estão muito mais tranquilos com a masculinidade. Isso não tira. Eles estão de boa com isso. Eles não têm mais essa coisa que o homem mais velho tem, né? Por exemplo, eu sou uma mulher gorda. Quando eu tinha 20 e poucos, os caras da minha idade tinham vergonha de andar de mão dada com uma mulher gorda. Então, hoje eu fico com homens de 20 e poucos anos que eu jamais fiquei quando eu tinha 20 e poucos. O perfil, né? O estereótipo, o biotipo. Histórica, ó. Eles são muito de boa com isso. Eles gostam, eles saem, eles estão ali em público, eles estão tranquilos com isso, os amigos também estão tranquilos, eles querem apresentar, eles falam, eles comentam, olha, minha amiga tem essa página, segue. Então, assim, é totalmente diferente. O homem de 40 anos, ele tá totalmente melindroso, ele tá inseguro. Mas isso, é uma questão muito mais geracional que a gente sempre traz, né? Porque, assim, até a geração anterior, vamos botar assim, uma geração pré-internet, pré-rede social, era uma geração que os homens, eles, na verdade, cultivavam meninas, né? Porque homem nenhum quer uma mulher, ele quer uma menina, de preferência uma criança, né? Que ele possa começar do zero ali e moldar seu bel prazer para satisfazer as necessidades dele. Porque ela vai ficando velha, ele troca por outra mais nova, que é muito mais fácil você adestrar uma pessoa sem experiência, né? Do que o contrário. Mas eu percebo que a internet e as redes sociais trouxeram um movimento também dessa nova geração de homens verem, de fato, o quão merda os homens vêm sendo. E pensar assim, porra, velho, não é possível que eu só tenha essa opção de ser um lixo. Não, vamos aqui. E aí eu sinto que essa nova geração de homens estão puxando aí o quê? Gen Z para frente, né? Porque os millennials de lá para trás aqui, o bug do milênio aqui já deu bug já. Os Gen Z aqui para frente, eu sinto que eles vêm, por estarem hiperconectados e terem muito mais acesso a diversas realidades, eles estão muito mais comprometidos em tentar entender. Não, porra, as mulheres estão mais interessados em tratar muito importante.
Eles estão mais interessados em se relacionar com mulheres no nível de humano para humano Sim, do que um cara cultivando uma criança para cuidar da vida dele, para que ele seja exatamente. uma O pessoa que é incrível. interessante você ter trazido isso, Beth, porque na verdade eu acho que o cara mais jovem também, o que acontece? O cara millennial, como você está falando, ele se sente só criticado. E ninguém gosta de ser criticado. Né? Então, Sim. o cara lá que a gente está falando e ele se vê naquilo, ele se encaixa, ele diz: puta que pariu, né? Essa mulher, a mamada, ela não gosta de homem, ela devia ser sapatão, não sei o que, porque ela está falando mal de mim. O cara que ainda está num lugar anterior, ele é mais jovem, ele percebe o que ele pode não ser e o que ele pode ser, ele ainda está em construção. Exato. Então, isso é uma possibilidade que já abre pra gente um cenário muito mais legal, inclusive de pensar, né, eu que tenho filhos, meninos e tal, de pensar assim, pô, meus filhos já não vão mais viver esse mesmo modelo, porque a vida está em eterna, né, a gente está numa linha histórica onde vai o tempo todo se modificando, mas assim, mas eu percebo que os caras mais legais da idade da gente, porque também não dá pra gente dizer, ah, não tem nenhum homem então de 40 anos legal, não é isso. Os caras mais legais, eles estão abertos a ouvir. Eu sempre falo isso para as pessoas. O cara legal, ele vai ouvir uma crítica que é geracional, que é dele como gênero, né? Dizer assim, poxa, os homens de uma forma geral fazem isso. E ele vai ouvir e vai dizer, pô, beleza, eu nunca tinha pensado nisso. Claro que ele não tinha pensado nisso. Ele não tinha pensado nisso porque não dói no pé dele, porque dói no pé da mulher. Então, quando uma mulher fala, ele está disposto, pelo menos, a Ele não vai avaliar falar, que mas eu não talvez faço. dê. E ele Ele não não vai vai falar dizer eu assim, não mas eu não faço. faço isso. Não tô falando de Exato. Ele você, não eu vai tô dizer eu falando não da faço. estrutura. Ele não vai dizer nem todo Mas homem. muitos Ele vai falam, dizer viu? só realmente o que a gente Muitos pode falam os fazer. legais, né? Os legais A não grande falam. maioria se dói. Porque eles só querem que alguém simplesmente volte a aceitar eles, porque a gente aceitava eles há 20 anos atrás, por que agora a gente não está aceitando? Então, uma outra coisa que está aparecendo muito na minha página, que eu tenho visto assim, as pessoas comentando é: ai meu Deus, porque o feminismo está gerando uma onda de ódio contra os homens estão se sentindo completamente atacados e ameaçados. Né? E aí a gente vem falando disso, que é aquela conversa preguiçosa, né? Do mesmo jeito que o racista, né, quer conservar aquilo ali, que o homofóbico quer conservar, o tradicionalista quer conservar. Mas eu entendo que também, por outro lado, ninguém gosta, né, de repente desagradar, porque funcionava para eles. Não funcionava para a gente, mas funcionava para eles. Então, óbvio que eles estão chateados de desagradar agora. Óbvio que eles estão chateados de perder privilégio, da gente não achar mais o máximo só ter um cara do lado, independente do que esse cara seja. Então, o cara inteligente, ele vai pensar como é que eu faço para me tornar mais interessante para uma mulher. E o cara que não é, ele vai ficar para trás mesmo. Né? E Então, é absurdo falar que o feminismo tá atacando os coitadinhos, sendo que 4 mulheres morrem por dia, né? Gente, se a gente for atacar, se a gente matar 3 homens por dia, a gente ainda vai estar atacando menos. Sim, Né? A gente ainda não vai é estar sobre isso. menos. Isso que a gente só está falando de feminicídio, né? Agora, com toda essa situação das crianças casando, é uma outra história. Gente, então. Muitas camadas. A grande onda que eu percebo, né, com relação a essa questão de gênero, de geração, é que o grande movimento que eu sinto que é mais difícil para os caras fazerem é simplesmente ouvir. Porque, assim, é muito difícil você ouvir as pessoas ouvirem críticas, as pessoas não gostam de serem criticadas. Sim. Mas, assim, já tá. As mulheres não estão falando mais. A sociedade está gritando já. Acabou. E a gente está fazendo. A gente está largando os homens disfuncionais. E aí a o que eu gente quero está se dizer interessando deles. E aí o que eu quero dizer com isso é o quê? Como eu falei para a Linha outro dia, eu tenho muita fé nas próximas gerações de homens que, primeiro, assim, vamos pegar os genzinhos novinhos, né? As Marias Mucilões nós gostamos, os novinhos já tá numa geração que já tem uma outra cabeça, já é uma geração que está mais aberta a ouvir, pode não agir, mas já está ouvindo. A próxima, que são os filhos de Lin, que tem 2, já vai vir com uma outra cabeça. Sim, não quer dizer que a gente tem que, né, sacrifica daqui para trás. Mas não. Mas a gente precisa, no mínimo, assim, tentar fazer com que pelo menos essa é a minha percepção, os homens que já compraram a nossa visão de mundo, né, a visão mais equalitária, entrar nessa seara e tentar eles mesmos se ajudarem daí para trás. Entendeu?
o que eu quero dizer? Isso, o problema é dele. Vamos aqui, a gente aqui daqui pra frente. Vamos aqui, ó. Pega esses meninos aqui, tudo aqui da frente. Quem tá com a gente aqui, ó, daqui pra frente, aqui, vamos junto. Daqui pra trás. Exatamente, concordo. Daqui para trás é problema de Vocês vocês. que quiserem se salvar, a gente tá aqui dando um exemplo do caminho. Mas, ó, Exatamente. Eu concordo, eu confio nas crianças. Eu acho que a gente tem que ajudar as crianças. Eu tenho sobrinhos, né? Meus sobrinhos têm 29 e 27. São 2 meninos, 2 homens, né? Casados. E assim, eu me sinto responsável por eles. Eu me sinto responsável em, se eles fizerem alguma besteira, eu chegar e falar, ô, agora pelos meus irmãos, que são bem mais velhos que eu já não me sinto responsável. Eles que vão atrás das informações que eles quiserem. Eu tenho um afilhado que é adolescente. Eu me sinto, assim, responsável de inspirar ele, de ter algumas conversas e tal. Mas homens mais velhos, problema deles. Eu achei isso, assim, porque eles precisam se responsabilizar. A gente se responsabiliza pelas crianças, né? Que nem se você tem um filho de 2 anos, é isso, assim, você tem um mundo para explicar para ele ser um homem legal, um homem, né, sensível, afetuoso. Aí sim eu acho legal. Agora, você ensinar um homem de 40 anos, você chegar para um homem de 40 anos e falar que ele não pode violentar uma mulher, se você não aprendeu isso em 40 anos, meu amor, não tem como você aprender, né? Já era. Você falar pra uma Então, de 40 anos a gente prende, né? Se bater na mulher, né? A gente prende. mas sabe o que é que me preocupa? Vou trazer aqui o que é que me preocupa. Eu fico ainda um pouco assustada, porque são esses caras que ainda mandam no mundo. E, tipo assim, eles estão ainda mandando desse jeito, sabe? E, assim, por mais que... Eu também sou comprometida com a próxima geração. Eu acredito que é pra frente que se anda. E, por outro lado, eu também fico pensando, porra, se a gente também não fizer nada, só vai criar movimentos Red Pill legendários, homens subindo montanhas, gastando 84 mil reais pra ouvir maluquice. Será que eu não quero esses 84 mil reais pra fazer uma consultoria pro homem, falar um bocado de verdade? Homem velho? Mas o cara quer pagar pra fazer a Não vai consultoria. pegar. Viria, gente. O legendário que sobe a montanha Ele nunca vem. viria. Nunca. Não tem como. Ele só quer xingar, ele só quer agredir. Ele só quer Eu acho que xingar nesse muito. sentido, a gente, por isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que não tem homem nenhum da nossa geração que esteja disposto. Eu acho que os que estão dispostos a ouvir, a gente obviamente está aqui para falar. Eu tenho algumas parcerias masculinas legais no Instagram que eu percebo que são homens dispostos a tentar entender o universo feminino e a tentar entender como as coisas funcionaram de um jeito injusto durante muito tempo para as mulheres, mas esses realmente são pouquíssimos. Os que estão lá no lugar do legendário, os que estão no lugar do incel e tal, eles vão ter que ser punidos com a lei mesmo, e é por isso que a gente está correndo tanto atrás de punir mesmo, né? De escancarar mesmo, de dizer, porra, de liberar a pedofilia, né? Então, tipo assim, o cara que liberou a pedofilia era um pedófilo também, quem não sabia disso, e vamos lá, vai prender, vamos fazer. Eu sabia. Exatamente. Porque É um episódio à parte, viu? Juro. Vamos proteger. Por isso que a gente tem que estar em todos os lugares também, porque a gente precisa se proteger. Ano de eleição, assim, a gente precisa votar em mulher que está falando sobre a pauta do feminicídio, do estupro, da pedofilia. Esquece habitação, saúde. Eu quero pensar só nisso, assim, gente. Colocar mulheres em todos os lugares, porque quem não tiver comprometida com isso, deputado. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de deputado. cuidado de pensar de botar só mulheres nesses lugares, porque tem umas mulheres também que acabam até incentivando mulheres a tragédia. A gente tem que ver quem está com essa pauta de pensar no feminicídio, na Damares está aí para envergonhar todas nós. Damares, Michele Bolsonaro, por favor, sumam. Votar em mulheres. A gente tem que votar em mulheres comprometidas. Então, assim, para mim, meus critérios vão ser esses. Assim, eu só quero ver quem está comprometida com isso. Porque, assim, os homens estão em todos os lugares, eles estão mandando em todos os lugares. Então, a mulher que vai denunciar na empresa, ela está denunciando para um homem, e ele também pode ser abusador, então ele não vai estar nem ali. Ontem morreu uma mulher, Júlia é o nome dela, ela tinha 12 BOs. 12 BOs contra o cara. A corretora tinha também por aí, né, uns 10 BOs contra o síndico. Então, assim, são feitos para homens, e eles não. Então, por isso que tem que ter mulher delegada, tem que ter mulher deputada, tem que ter mulher em todos os lugares, mas mulheres comprometidas. Né? Não adianta nada ter aquelas, né, as Alices do patriarcado, também não adianta nada, né? Então, assim, minha pauta, o meu critério para votação esse ano vai ser esse, assim, pensando única e exclusivamente nas pautas feministas, porque a gente quem tá ouvindo focar quando a gente fala de eleição, não é presidente ou não, viu, gente? É deputado, senador, que na verdade são eles que mandam.
Isso. Sim, e a gente sabe muito bem que não é à toa, né, que a gente está vivendo essa onda tão forte de violência contra a mulher, que é exatamente, primeiro, porque o tradicionalismo ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos, e porque essa galera está querendo mesmo derrubar com toda a voz feminina que está ganhando espaço no mundo, né? Então, existe uma guerra muito grande mesmo, implícita e clara em todos os lugares, e que a gente está precisando correr atrás. Mas como a gente está chegando aí também perto do final, eu quero que a Raquel diga para a gente, né? Assim, eu quero que a gente volte aí para o ponto que é. Raquel, o que, é que você acha, então, que é saudável sobre essa lógica do uso, né? Usem os homens, que isso pode ser bem bacana para vocês, né? Eu quero dar depois a minha perspectiva do que eu acho que é isso também, principalmente a respeito da expectativa feminina. Mas eu queria que você dissesse o que é que você, nos seus cursos e nas suas mentorias, etc., o que é que você tem orientado mulheres sobre o que esperar desses relacionamentos com os homens, né? E o que é que elas, como é que elas entram para ganhar. O que eu trago é a lucidez mesmo, assim, porque o homem e a mulher olham o relacionamento de formas completamente diferentes. A gente mede pela nossa régua. Ontem uma mulher comentou no post meu, homem que gosta não trai. Ela falou, se o homem gostasse de verdade, ele não trairia. Só que isso é uma coisa muito que mulher sente. Eu vejo muitas amigas, mas não gosto dele, eu não tenho vontade de trair. Homem não, homem gostando, ele trai. Então, assim, vamos tirar esse negócio. Homem olha para relacionamento como utilidade. A gente olha tentando, uma parceria, um romantismo, flores. Eles estão olhando utilidade. E quem for mais útil, vai passar para a próxima que é mais útil. Você parou de me servir, eu vou procurar outra. Homem olha para relacionamento diferente. Então, o que eu trago é isso. Gente, vamos olhar para a realidade. Né? Homens sim vão embora, homens abandonam. Esse negócio de amar em voz alta é performance. Enquanto ele tá lá performando, você tá aqui inebriada. Ai, que lindo ter uma foto dele no WhatsApp. Mesmo com a foto no WhatsApp, ele tá falando com 50 mulheres. Né? Então, assim, tira isso daí. Lá escondido, minha filha, que você nem sabe. Eu tô no Tinder, o Tinder tá cheio de homem casado. Esses homens estão performando nas redes sociais com essas mulheres. Então é isso que eu trago. Você pode se relacionar? Pode. Ter filho, mas assim, é tudo consciente. Entendendo que qualquer momento aquilo pode sair, aquilo não pode ser o centro da sua vida. Né? E que só, vamos lá, assim, que eu gosto só de colocar, principalmente quando as pessoas falam isso, né? A Adriana Ventura tem um trabalho incrível, e também você deve conhecer ela, né? Ela fala, o livro dela é A Monogamia Só Existe na Cabeça da Mulher Apaixonada, né? Então, assim, eu acho, de fato, que a gente tem, claro que a gente tem uma diferença entre infidelidade masculina e feminina. A gente tem uma diferença principalmente na forma como os caras encaram o sexo. Então, essa semana eu estava discutindo isso com uma paciente, né? Que é essa história de, porque ama fulana se não trair, se trair eu não ama, não sei o que e tal. Gente, primeiro que a percepção de amor que a gente tem também é totalmente fantasiosa. É um amor perfeito, incondicional, para sempre, que ninguém vai desejar ninguém e tal. Isso tudo tem que cair por terra, porque só vão pensar assim. Eu também falo isso, como eu sou psicóloga, eu acabo ouvindo muito o outro lado também. Então, mulheres também traem, mulheres também se sentem atraídas por outras pessoas ao longo de relacionamentos. Também desgasta para elas. Elas também largam. Aliás, eu acho que a maior parcela de divórcios, hoje em dia já tem isso aí em dados, são as mulheres que se separam. Mesmo que os caras tenham traído, mesmo que os caras sejam péssimos maridos e que alguma hora elas quiseram se separar, mas a boa parte dos casamentos terminam porque mulheres em algum momento percebem que aquilo não estava vantajoso para elas. Então, assim, eu não gosto de colocar o cara no lugar também esse, onde as mulheres são completamente santas e os caras são completamente putões. Isso não é a realidade, mas a realidade é mulheres e homens têm realmente expectativas diferentes, funcionamentos diferentes, e essa romantização imensa só colou para mulheres. Isso foi um conteúdo feito e vendido para mulheres. Então, quando a mulher acha que ela encontrou o homem da vida dela e que ela vai ficar com ele até o fim dos tempos e que ela nunca vai trair, ele nunca vai trair, e eles vão viver um amor lindo para todo sempre, isso só foi vendido para elas. Os homens nunca acreditaram de verdade nesse script. Deixa eu trazer isso aqui. Tive um cliente uma vez que a gente estava conversando sobre traição, alguma coisa assim, né? No estúdio, a gente trocando uma ideia e tal. Eu virei para ele assim, uma conversa bem tranquila. Eu falei para ele, vem cá. Não, agora assim, ó, eu quero a real aqui, ó. Real. Ele falando de traição, de como o homem trai e tal, de que pegou não sei quem escondeu. Por quê, velho? Por quê?
vocês fazem isso? Eu só queria entender. Não tô julgando, eu só quero entender por quê. Na hora dali, daquele momento, você decide ir e não ir. O que é? Ele virou pra mim e falou, por instinto. Eu falei, você é um animal. Mas eu tenho uma total resposta nesse sentido, né? Visto que eu também já atendi muitos homens na vida, por isso que eu digo, são expectativas diferentes, mas no final das contas as pessoas vão primeiro, porque todo mundo, no fim, é egoísta. Então essa história também de que porque a gente faz pelo outro, que a gente abre mão de pegar pelo outro, é mentira. As mulheres não pegam tantos caras quanto os homens porque elas não têm tanta vontade de pegar tantos caras quanto os homens têm. Tô dizendo uma mulher que tá lá acreditando no romance perfeito, na monogamia, etc., ela não vive com vontade de comer qualquer cara que ela vê na esquina. Mas ela tem vontade. Então, ele tem vontade e faz. E ela, quando ela tem vontade também, quantas e quantas pacientes eu já não ouvi na vida que tinham amantes de anos, assim. Eles vão também quando elas têm vontade. Só que a forma que a gente foi socializada também é diferente. Eu também já tive paciente que transa só por transar, que é casada, mas que quando tem oportunidade transa por transar com outra pessoa. Então, essa história, Beth, de a gente achar um grande enigma, por que vocês fazem? Porque tiveram vontade, porque uma relação única... É isso, o grande problema não é você... A vida toda. O problema não é você... É você não... Justamente cercear a vontade, você tentar se encaixar dentro de uma estrutura falida, que é a estrutura que a gente entende, que é a estrutura patriarcal, uma estrutura falida. E aí a gente fala, a monogamia só seria para mulheres. A monogamia no patriarcado só é construída para mulheres, é só controle do corpo da mulher, é só para a mulher não engravidar de outro cara, é só para a mulher ser sócia de alguém. Claro, até porque ela faz essa lógica de monogamia. Exato, porque na verdade é o quê? O homem se relaciona com a lógica de várias mulheres, mas a mulher que está ali envelhecendo ao lado dele, cuidando e dando assistência à vida dele, é a governanta da vida dele. Ele vai satisfazer os próprios desejos em outros lugares. Uma coisa que eu também eu ensino muito é priorizar apenas a nossa vontade, assim como eles também fazem, né? Mesmo casado, eu tenho vontade para ir, eu vou ir. Mesmo eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. É isso, eu penso muito na minha vontade, eu coloco muito a minha vontade, eu não abro mão, eu não negocio a minha necessidade e a minha vontade. Então, falo isso para elas, gente, pensa só no seu bem-estar. Que é assim que eles agem. Pensa só no teu bem-estar. No encontro. Eu gosto de sertanejo, mas ele gosta de rock. Eu não vou no rock no primeiro encontro. Pode ser que depois que a gente se conheça um dia... Mas eu não vou ceder. Eu não vou. Então, esse outro vai comigo onde eu quero. Descarta. Então, pensar muito na nossa necessidade, na nossa vontade. O que eu quero? Eu quero transar porque eu quero ou porque eu quero que esse homem me veja como uma mulher desconstruída? Eu quero segurar o sexo ou eu só tô segurando porque eu quero que esse homem me valorize, porque o sexo vai ter mais dificuldade? Não. Dane-se isso, eu não tô nem aí porque ele vai pensar. Eu faço o que eu quero. Se eu quero transar no primeiro encontro, eu transo. Se eu quero transar no terceiro, eu transo. Se eu quero nunca transar com esse homem, eu não vou transar. Então, acho que eu também falo muito, gente, vamos pensar muito na nossa vontade, assim, no que você quer. E o que também me colocou nesse lugar foi ter sido uma mulher gorda a vida inteira, não ter sido a preferida dos meninos na escola. Eu não me valido por homens. Eu não me valido por olhar masculino porque eu nunca tive. Hoje, para mim, mesmo agora que eu tenho 42, ainda é estranho. Ainda é estranho, porque eu nunca tive isso na minha juventude. Homens interessados em mim, homens padrão interessados em mim. Então, ainda é estranho. Então, eu consegui chegar nisso, talvez, por eu nunca ter sido validada por olhares masculinos. Hoje eu não tô nem aí. Me acha feia? Dane-se. Não gostou do que eu falei? Dane-se. Né? Então, eu penso muito assim, então também coloco muito isso. Assim, não é o homem que te valida, é você. Jamais. Olha, tem coisas sensacionais aí que são ouro na sua fala, certo, Raquel? E aí, primeiro de tudo, eu quero dizer, como eu estou sempre numa posição mais imparcial mesmo, por conta da lógica de psicologia, mas assim, quando você diz, se eu tenho vontade de trair, eu traio, se eu tenho vontade de ficar, eu fico, se eu tenho vontade de transar, eu transo, se eu não tenho tempo, eu não estou nunca daqui querendo avaliar qual é o peso moral disso, porque o certo seria fazer isso ou aquilo. Eu sempre falo isso, pessoas fazem coisas certas e erradas, mas as únicas que carregam culpa e que são culpabilizadas de verdade por isso são as mulheres.
Então, Exato. se não vale para homem e para mulher, para mim não tem efeito. Eu venho dizendo essa frase, tipo, se um julgamento foi feito por uma mulher e não seria feito por um homem, para mim já não tem mais efeito. E olhe que esse lugar que você está falando, né, do tipo, eu nunca fui uma mulher, você não teve de verdade no topo da prateleira, não é isso? Então você não teve de verdade essa aprovação para ter que se preocupar em perder essa aprovação. Eu vejo que isso é um desafio muito grande, inclusive, para mulheres que estiveram mais na prateleira, que estiveram mais no padrão, porque a gente se libertar realmente de uma coisa que a gente já se importou é mais difícil do que alguma coisa que foi negada a gente. Foi negada a gente. E você sabe que é muito doido, porque essa conversa de desconstruir essa lógica, tanto da prateleira quanto da forma de se relacionar, você vê que deixa todo mundo num terreno desconhecido, né? Então é muito difícil também você pegar uma mulher e um homem de 40 anos já que acha que já viveu tudo. Meu Deus, eu tenho que mudar agora. O que é isso agora? Sim. Que realidade nova é essa agora? Sim. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, sempre, né? Tudo. Mas, por exemplo, eu vejo essa coisa de mulheres hoje de 45, 50 anos, que já foram muito padrão quando jovens, não é isso? Porque, na verdade, a gente também sai do padrão quando a gente passa a ser coroa. A gente já não é mais o padrão da primeira prateleira, já não é mais. Então, assim, eu vejo como elas estão, e eu me coloco nesse lugar também, assim, primeiro, tentando construir, né, qual é a lógica, então, se não é a aprovação do outro, se não é o olhar do outro, que eu falo muito isso em análise pessoal, que eu já me livrei da ideia do que o outro vai pensar de mim, se eu quero fazer preocupada com o que a vizinha do primo, da mãe de não sei quem vai falar, foda-se, realmente. Quando a gente entra na internet também para falar sobre temas polêmicos, a gente deu um foda-se grande pro mundo, né? Assim, tipo, vou falar mesmo, acho o que você quiser, fale por trás o que você quiser, fale na frente o que você quiser, eu não ligo. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, a ideia que a gente mesmo tem da gente, ela vai sendo reconstruída também, porque você pode não se importar com o que estão julgando, mas e você que se olha também no espelho hoje e pensa, hoje eu sou coroa. Então, o que eu, como coroa, vou me sentir autorizada a fazer na minha liberdade sexual, na minha autonomia, né, de circular da forma que eu quiser, de pegar o cara de 25 anos se eu quiser, de fazer o que eu tenho desejo. Então, eu acho que isso aí que você falou, né, de as mulheres não foram de verdade ensinadas a olharem para o desejo delas. Então, é muito importante, sempre que a gente estica a corda para o outro lado. O cara foi sempre ensinado a olhar para tudo que era bom para ele, e a mulher foi ensinada a olhar o que era bom para o cara, para os filhos, para os idosos, para a família, etc. Então, a ideia de dizer faça o que você quiser é sensacional, Raquel. Mesmo que depois essa mulher vai lidar com essa consequência, né? Porque fulano falou que eu sou vagabunda, porque não sei quem, porque foi traído, porque não sei o que. Foda-se, não é isso? Os homens não tiveram vergonha de nada que eles fizeram na vida. Eles nunca carregaram vergonha. Eles sempre carregaram história. Quantos homens têm 2 famílias, 2, 3 famílias? Eu fico pensando, meu Deus do céu. E qual era o filho que rejeitava esse pai por saber que ele tinha uma família dupla? Qual era a mulher de verdade que deixava de querer esse cara porque ele tinha uma esposa ou um amante? Então, no dia que a gente estiver nessa posição, no dia que a gente estiver assim, ó, dizendo, ó, fulana que tinha um amante com fulana que largou ciclano, fulana que comeu 50 pessoas porque estava afim, e todo mundo não achar normal, enquanto não achar normal, a gente não chegou ainda no ponto que a gente gostaria, que é de se libertar, né, desse moralismo, né, desse julgamento que só serve para mulheres. Então, quando a Gabriela se assustou aí com a ideia de usar homens, parece uma coisa ruim, pejorativa e tal, porque a gente quer trocas mais justas, a gente quer trocas mais justas para relações amorosas, respeitosas, com pessoas legais e tal. Mas se a gente quiser só se divertir, usar homem e dizer igual a Raquel aí no Tinder, quero sentar, senta no meu aborrece, não quero sentar e no meu aborrece, tá tudo bem. Senta, né? Tá tudo não bem. me aborrece. Exato, né? Então, ó, maravilhoso esse papo, viu, Raquel? Maravilhoso. Adorei conhecer você. Né? Aguardamos, se a galera quiser outro episódio, depois a gente pensa num outro, né, tema polêmico aí para falar, porque eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher livre, viu, Raquel? E isso eu reconheço de longe, ó. No memezinho da internet, eu digo, essa mulher aqui, ó, eu vou chamar ela para fazer um podcast, que é essa mulher livre. Então, maravilha. Obrigada. Prazerzão. Beijo. Até a próxima. Beijo para vocês. Obrigada pela escuta. Tchau, tchau. Até a próxima.